meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo Bruna Ferreira. Caiu nesse canal de paraquedas? Então já se inscreva, curta, comente e compartilhe muito pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer explodir pra geral. Se você já é minha inscrito ou meu inscrito, gente, um beijo super carinhoso pra você. E aqui está a pessoa que prometeu pra ela mesma que não iria mais fazer encomendas, né? E realmente, de fato, eu não tô aceitando mais encomenda. Todas as encomendas que tá chegando pra mim, eu tô repassando pra minhas amigas, seja de brigadeiro, seja de bolos. Tô repassando pro pessoal aí, né, de confiança, é lógico. Mas mês de julho, gente, todo dia praticamente tem aniversário na minha família, tá? Todo dia. É tia, é prima, é primo, é mãe. Então, assim, é muito aniversário, gente. Não tem como falar não pra essas pessoas, né? E eu falei que eu tô olhando toda hora pra rua, gente, porque eu tô esperando meu marido chegar. Eu falei pro pessoal da minha família, se for pra vocês, eu faço, tranquilo. Só pra encomenda de pessoas, terceiras pessoas, assim, pessoas que eu não conheço e tudo mais, que eu não estou confiante ainda em pegar encomenda de novo, né? Pra quem não sabe, eu tô em tratamento, né, contra a depressão, contra a ansiedade, e eu tava percebendo que um dos gatilhos que eu tava tendo muito, assim, nesses últimos meses, eram as minhas encomendas. Então, como eu gosto de trabalhar com eficácia, com excelência pros meus clientes, gosto de entregar sempre produtos de qualidade pra eles, eu tinha muito medo disso prejudicar, né? Então, eu pensei comigo, não tô apta, não tô legal, né? Então, eu tô só trabalhando mesmo com as minhas aulas, com as encomendas do pessoal da minha família. Bru, você cobra o pessoal da sua família? Cobro, tá? Eu cobro um valor reduzido, mas pelo menos o valor da matéria-prima, disso eu não abro mão, tá? E o valor dos meus insumos aqui, como embalagem, gastos com água, com luz, com energia, enfim, eu não abro mão. Então, eu cobro sim, não vou ser hipócrita de falar que eu não cobro, mas é um valor um pouco abaixo da tabela, tá? Do que seria para uma pessoa de fora. Ai, Bru, mas parente precisa de desconto? Precisa sim, por que não? É minha família, minha mãe eu não vou nem cobrar, né? Porque minha mãe eu vou dar de presente pra ela. Mas, sabe, minha tia, minha prima, o pessoal de casa, eu não vou dar desconto, pelo amor de Deus, né? Então, aqui em casa funciona assim. E hoje você vai aprender uma massa maravilhosa de leite ninho, tá? Super versátil. Eu vou fazer um bolo de leite ninho com mousse de leite ninho e geleia de morango, que é incrível, gente. Eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Então, olha, já se inscreva, já curta, comente muito, coloca aqui de qual cidade, de qual estado você tá falando, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. E bora lá pra nossa receita! E pra gente começar a fazer, meus amores, a nossa massa profissional de leite em pó, aqui na batedeira, a gente vai adicionar 5 ovos inteiros, tá? A clara e a gema. Aqui eu vou abrir meus ovinhos direto. Eu sei que muitas pessoas têm um pouquinho de receio, né? Porém, meus ovinhos estão fresquinhos, comprados na feira, numa feira de confiança. Porque, gente, ovo de supermercado é bom, só que a gente sabe que, né, fica lá muito tempo exposto e tudo mais, e aí vai perdendo a qualidade do teu ovo. Eu gosto muito de comprar ovo na feira, tá? Que geralmente os ovos são mais fresquinhos. E outra, ultimamente tá bem frio, né? Tá friozinho, então mantém ainda mais a qualidade dos nossos ovos, tá? Os ovos em temperatura ambiente, tá bom? E agora aqui nós vamos adicionar 1,5 xícaras de açúcar refinado, tá? E vamos levar pra bater. Aqui eu tenho a minha batedeira planetária, tá? Se você não tem batedeira planetária, não tem problema, você consegue bater numa batedeira manual também. Porém, meus amores, você precisa bater muito bem, tá? Porque o nosso bolo é no método espumoso, tá? Ou seja, a gente vai pegar esses ovos aqui, vai bater muito, muito bem, ele vai triplicar o volume dele, tá? Vai ficar bem branquinho, bem fofinho, tá? E essa vai ser a base do nosso bolo, tá bom? Então, vamos bater aqui muito bem, até que essa misturinha triplique de volume, fique bem branquinho e bem fofinho. Enquanto na batedeira meus ovos estão batendo com açúcar, aqui eu vou diluir o meu leite em pó, tá? Então, aqui eu tenho meia xícara de leite em pó, com 150 ml de água, meus amores. Eu adicionei aqui a metade da água,
Misturei para dissolver, depois eu vou acrescentar o restante. Por que eu faço isso? Porque na hora de adicionar na batedeira fica mais fácil. A gente vai ter que adicionar água da mesma forma. Então, pelo menos o leite em pó já vai diluído lá bem bonitinho para a batedeira, entendeu? E eu gosto de fazer esse processo também, meus amores, para evitar criar aqueles gruminhos. Como a batedeira não pode ficar batendo muito quando a gente adiciona o líquido, né, para não perder o volume dos ovos com açúcar, eu gosto já de misturar lá, colocar lá o leite com o óleo, e aí já dou uma breve batidinha e já desligo. Se eu for colocar o leite em pó, ou eu vou ter que misturar na farinha de trigo, né, e aí não fica tão legal porque o leite ele dissolve menos do que a farinha, tá? Então tome um pouquinho de cuidado. E vou acrescentar aqui também 50 ml de óleo. Eu já coloquei tudo aqui, todos os líquidos já tá aí nessa jarrinha, enquanto os meus ovos e o meu açúcar tá batendo, tá? Olha só como os meus ovos cresceram, gente. Ficou bem branquinho. Tá percebendo como ele ficou bem clarinho? Esse é o ponto certo, tá? E ele ficou bem espumoso. Ele triplicou o volume dele, tá? E aí, eu fui acrescentando aos pouquinhos aqui o leite com o óleo, tá? Diminui a potência da tua batedeira aí. E aí, você vai adicionando aos pouquinhos, tá bom? Misturou, viu que ficou tudo bem homogêneo? Certificou que o líquido não desceu e as claras, né, e a gema subiu pra cima, porque às vezes você adiciona o líquido na batedeira, gente, o líquido vai todo lá pra baixo e aí não fica todo homogêneo, tá? Misturou brevemente, já é o suficiente. Agora a gente vai começar a peneirar a nossa farinha de trigo, tá bom? Eu gosto de peneirar, meus amores, pra gente não perder aqui essa espuma maravilhosa que a gente demorou 8 minutos pra conquistar. Porque essa mistura, gente, que é a base do nosso bolo, tá? É o que vai servir de estrutura pro nosso bolo. Então, eu não quero perder esse volume. Então, eu vou misturar bem devagarinho com o auxílio de um fouet, em movimentos circulares de baixo pra cima, tá bom? Nesse momento, eu já liguei o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? E eu vou fazendo dessa forma, para quando o bolo entrar dentro do forno, ele já começar a assar, tá? E aqui não tem erro, é só você fazendo devagar. A farinha de trigo não gosta de ser mexida, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Por que que eu falo isso? Porque quanto mais você mexe a farinha de trigo, mais o glúten se desenvolve, tá? E o bolo, ao contrário do pão, não pode conter glúten, tá? Porque o fermento não é próprio para isso, tá? O fermento que é bom pro glúten é outro tipo de fermento, né? No caso seco, o biológico, o nosso fermento do bolo é o fermento químico, tá? E ele não pode conter glúten ali, porque senão ele não consegue crescer. E aí o seu bolo vai ficar embatumado, vai ficar feio, não vai ficar legal, não vai ficar gostoso, tá bom? Então aqui eu dividi a minha farinha de trigo aqui em 3 partes, tá? E aqui nessa última parte aqui eu sempre coloco o fermento em pó, tá bom? E aí eu misturei, gente, vi que ficou todo lisinho, já é o suficiente. Eu também peneiro o meu fermento em pó, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. É o suficiente. Agora aqui, meus amores, estou com a minha forma. Essa forma é tamanho 23 por 10, tá? Vou transferir aqui a minha massa para essa assadeira pra gente levar ele pra assar. Percebeu que embaixo eu coloquei alumínio, né? Porque meu papel manteiga tinha acabado, gente. Pode ser alumínio, pode ser papel manteiga, pode ser papel toalha, mas eu não recomendo tanto porque, dependendo da marca, é muito fininho. E aí corre o risco de, né, de você não conseguir tirar depois. Mas dá pra fazer sim, porque eu já fiz, dá muito certo, tá? Aqui, no caso, eu estou utilizando papel alumínio, que também dá super certo. Vamos levar esse bolo pra assar por no mínimo, gente, 45 minutos, tá bom? Bom, meus amores, e pra gente fazer o nosso recheio de mousse de leitinho perfeita, eu vou usar bastante quantidade, né? Então, eu vou fazer na minha panela mexedora. Eu vou adicionar aqui, meus amores, 4 caixinhas de leite condensado, tá? Vou adicionar 4 caixinhas de leite condensado. Vou colocar aqui também, meus amores, ó, 4 caixinhas de creme de leite, ó. E vamos colocar aqui também, meus amores, ó, 2 xícaras de leite ninho bem cheia, tá? A gente vai misturar aqui muito bem antes de levar pra cozinhar,
tá? Que eu tô usando a panela mexedora, então por isso tem bastante quantidade aqui, né? Mas se, ai, Bru, não tenho panela mexedora, como que eu faço? Mexe a mão mesmo, tá? Aqui, como eu tô usando a panela mexedora, né? Vou colocar ela pra trabalhar pra mim. Enquanto eu faço as coisas de casa, né? Que a gente tem que ter facilidade, senão não rola. E agora aqui em fogo médio, a gente vai mexer muito bem, meus amores, tá? Essa mistura aqui de leite condensado com creme de leite e leite ninho, até chegar no ponto de... Bom, meus amores, chegou no ponto certinho, ó. Bem durinho mesmo, bem cremoso também, ó, bem consistente, tá? Ó, tá vendo? Ele tá um ponto de corte, não tá um ponto de enrolar, tá? É o que eu quero mesmo, ponto de corte, ó. Maravilhoso, tá? Agora a gente vai transferir ele para um pote, pra gente poder ir pra segunda etapa, tá? Mas esse recheio precisa descansar por no mínimo 6 horas, tá bom? Pra gente ir pra segunda etapa dele. Passado aproximadamente 6 horas, a gente vai para a segunda etapa do nosso recheio. Aqui eu estou fazendo um chantininho, tá? Meio litro de chantilly, meia xícara de leite em pó. E o nosso brigadeiro, gente, olha que coisa mais linda, bem perfeita mesmo, bem cremosa, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos agregar esse brigadeiro de leite ninho no nosso chantininho, gente. Eu gosto de bater o chantininho primeiro e depois colocar o brigadeiro, mas você pode colocar aí meio litro de chantilly, né, sem estar batido, misturar com leite em pó e misturar com um recheio também e deixar ele bater tudo ali naquela hora. Aí ele fica assim, gente, fica perfeito. E agora, partindo para a montagem do nosso bolo, meus amores, olha só que perfeição esse bolo. Esse bolo, gente, vocês vão perceber que ele fica um pouquinho mais marronzinho sim nas laterais, tá? E isso é por conta do leite em pó, tá? Ele fica um pouquinho mais, entre aspas, queimadinho? Não, douradinho, né? Nas laterais por conta do leite em pó. Aqui eu vou utilizar o meu nivelador, tá bom? Esse bolo vai ter 2 camadas de recheio, tá? Então, eu preciso de 3 discos de massa. Eu gosto muito de usar o nivelador, porque o nivelador deixa bem retinho, mas eu uso também a faca. O que tiver primeiro, gente, quando eu abro meu armário, o que eu ver primeiro, eu pego. Se a faca tiver primeiro, eu pego a faca. Se o nivelador tiver primeiro, eu pego o nivelador. Aqui eu tava sambando com ele, por quê? Eu coloquei um plastiquinho e não é pra ter esse plastiquinho embaixo. Então, por isso que eu tava apanhando aqui pra cortar ele. Mas ele é bem facinho de usar, tá? Ele é super facinho de usar, ele é maravilhoso, não quebra, tá bom? Só que eu gosto de cortar um disco de cada vez. Ele tem 2 aramezinhos. Se eu quisesse cortar 2 discos de cada vez, eu poderia. Mas eu não gosto, tá? A massa fica bem douradinha fora, mas no meio, gente, ela fica bem branquinha. E olha só, a textura dessa massa, meus amores, parece uma nuvenzinha, tá? É bem perfeito mesmo, gente. É uma massa super estruturada. Tem um sabor delicioso. Combina com qualquer tipo de recheio, tá? Um sabor bem gostoso mesmo, bem suave, não fica aquele sabor enjoativo. É um sabor de leite ninho mesmo, sabor de leite, sabe? Maravilhoso. Combina com mousses, combina com recheios densos, combina com trufado. Aguenta qualquer tipo de decoração, tá? Tanto de chantilly, chantininho, buttercream. Pasta americana não recomendo tanto, tá? Mas dá, mas não recomendo, tá? Pasta americana é sempre massa amanteigada, por favor, tá bom? E aqui eu fui fazendo ele assim, dessa forma. A forma, né? Eu falei pra vocês no início do vídeo, se eu não falei, ela é 23x10, tá bom? Mas tá, as informações tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E o que eu queria frisar mesmo pra vocês, gente, é a textura dessa massa, que ela é assim, incrível. Aqui eu tava vendo se eu cortava mais um disquinho de massa, mas aí eu pensei melhor, falei, quer saber de uma coisa? Não vou cortar mais nada, porque esse tamanho já é o suficiente, é o ideal pra eu fazer a montagem do bolo. E olha só, gente, que lindo! Essa massa é a massa, ela é bem úmida, tá? Não precisa umedecer muito ela, porque ela é bem úmida, bem gostosa mesmo. E aí, partindo pra montagem do nosso bolo, gente, se você quiser tirar as laterais, pode tirar, mas não tá queimado, tá, meus amores? É que no vídeo, além de estar escuro, porque eu tava montando à noite, dá uma impressão que, meu Deus, queimou, mas não queimou, gente, perante a Deus, tá bom? Eu sempre começo a montagem do bolo no topo do nosso bolo, né? No fundo do nosso bolo, no caso. Que no caso, quando a gente virar, vai se transformar no topo, que é a parte mais retinha do bolo, tá bom? E aí, eu coloco aqui
Gente, eu confesso pra vocês que eu sou uma confeiteira que não sabe usar acetato. Eu não sei, assim, assumo. Pra quem quiser ouvir, não sei usar acetato, terrível. Não sei, é terrível. Tento montar o bolo fica todo torto. Aquele acetato, eles vendem enroladinho. Não sei fazer desvirar. Já sequei no secador, já tentei passar chapinha no acetato. Não dá certo, não consigo deixar ele reto. Então, a melhor forma para eu montar meus bolos, que deixa ele bem bonitinho, bem estruturado, bem prensado, é dentro da forma. Eu sou bem arcaica para essas coisas mesmo, entendeu? Eu vou lá atrás. Eu montando o bolo, gente, no olhômetro, ele fica mais reto do que no acetato. Não sei o que acontece. Eu acho terrível. Quem consegue montar bolo no acetato, olha, vou te dizer, meus parabéns, viu? Vocês merecem não só palmas, como o Tocantins inteiro. Porque eu não consigo. E aí eu fui colocando aqui a nossa mousse de leite ninho, que é incrível, muito gostosa mesmo. Coloquei numa manga de confeitar, tá? Porque eu preciso fazer uma barrinha de contenção. Porque no meio desse recheio, eu vou colocar nossa geleia de frutas vermelhas maravilhosa. Eu já tenho o passo a passo aqui dessa geleia. Gente, não tem erro. É 1 quilo de frutas congeladas, né? Eu compro aqueles pacotão no Carrefour. Peguei uma promoção tão top na semana passada. Tava R$ 31, 1 quilo. Sendo que cada caixinha de morango tava R$ 10. Eu falei, como é que é? Pera aí, rapidinho. Comprei. Aí eu faço 1 quilo daquelas frutinhas, junto com meia xícara de açúcar. Se precisar, depois no finalzinho eu coloco mais açúcar, mas eu não gosto de deixar muito doce, tá? Ferve, reduziu pela metade e tá pronto. E é muito gostoso. E aí eu gosto de colocar também mais uma camada de recheio branco em cima da geleia, pra quando eu colocar minha massa do bolo, não ficar manchado, tá? Meu bolo não vai ficar manchado, porque fica meio arroxeada a massa e fica molhada. Eu, não gosto, tá bom? Dá uma sensação de bolo velho, mas não é que é velho, é porque manchou, né? Então eu gosto de passar sempre uma camadinha por cima da geleia. Não gosto de deixar a geleia em contato com a massa, entendeu? Porque senão mancha a massa e não fica tão legal. Aqui, vocês podem perceber que eu deixei alguns pedacinhos em aberto. Tudo bem, não vai manchar meu bolo todo, tá? Mas agora, quando eu coloco a massa em contato com a geleia, já era, tá? E aí, eu coloquei a segunda camada de bolo. As pessoas falam, gente, que eu falo demais. Mas vocês estão vendo que eu tô falando tudo coisas que tá fazendo sentido pra você? As coisas que eu tô falando aqui? Eu espero que sim. Porque eu tô aqui ensinando, caramba. Tem gente que não entende. Fala, nossa, como fala? Mas eu tô falando, ó, o negócio do recheio são coisas úteis, né? Eu espero que pelo menos faça sentido e seja útil pra você também. Molhei minha massa, vou rechear aqui. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz embaixo, vou fazer em cima, tá? Em relação, gente, à quantidade de camadas de recheio, vai muito da questão de uma cultural aí da tua cidade, tá? Igual aqui na minha cidade, onde eu moro, entre 2 a 3 camadas de recheio. Eu já fui em locais, gente, que vende bolo com uma camada de recheio só. Eu já fui em locais também que vendem bolo apenas de 5 camadas pra cima, tipo assim, entendeu? Terrível. Então, vai muito, é uma questão cultural, de gosto, do que os seus clientes já são acostumados, do que você é acostumado a fazer, do que eles são acostumados a pagar, entendeu? Então, aí vai do gosto aí do cliente, tá? Essa geleia é perfeita, uma delícia. Gente, esse mês de julho tá que tá. Porque geral da minha família faz festa e eles só pedem esse bolo. Então, eu já fiz esse bolo, hoje é dia 11 de julho, o dia que eu tô editando o vídeo que eu vou soltar pra vocês, né? Já fiz uns 10 bolos desse, sem brincadeira nenhuma. Tá, graças a Deus, ô glória, que venha mais 10, tá me fazendo muito bem. Graças a Deus, Senhor. E aqui, pra finalizar, vou espalhar só pra ficar tudo bem bonitinho. E fechou, tá? Fechou. Uma dica super importante, gente. Essa última camada de bolo aí, que no caso vai ser a base, né, do nosso bolo, você nunca umedece muito, tá? Não pode ficar muito molhado, porque senão pode correr o risco de desandar, teu bolo começar a rachar, começar a quebrar. Tem que ser a parte que você vai molhar, óbvio que você vai. Só que rega assim, sabe, na humildade, pra ele não, entendeu? Não começar a abrir, se rasgar, se quebrar todo, tá?
E agora eu vou levar o nosso bolo aqui pra geladeira, meus amores, por no mínimo 6 horas. Eu gosto sempre de montar o bolo no dia anterior, tá? Porque daí o recheio vai entrar em contato com a massa, que vai entrar em contato com a geleia, fica tudo uma delícia, tá? Então, doce é isso, um dia pro outro, tá? Um dia anterior pro outro, tá bom? Vamos levar pra gelar por no mínimo 6 horas. Bom, meus amores, e pra decorar esse bolo, muito facinho, tá? Eu usei um chantininho aqui. Naquela mesma proporção que eu passei no início do vídeo, meu litro de chantilly e meia xícara de leite em pó, tá? Texturizei com creme de leite ou então leite condensado, fica a seu critério. Eu fiz uma texturização ali na lateral e aí eu coloquei só um pouquinho de glitter azul na parte de cima que a cliente tinha pedido dessa forma, tá? Então ficou meio com um degradêzinho de azul e eu não me preocupei, gente, em deixar ele todo perfeito, tá? Porque depois a gente ia colocar granulado em cima, então, tipo assim, tranquilo, tá? Aí eu coloquei granulado, coloquei castanhas, morangos, né, que fez tudo a ver, e as cerejinhas e ficou perfeito. E assim ficou essa encomenda, meus amores, não estava nos meus planos, mas sim nos planos de Deus. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo!